no Papo de Cultura, eu converso com Yuri Benítez, diretor de turismo da Itaipu Parktec. Yuri, qual a preocupação do turismo em Itaipu em se aproximar mais da cultura? Bom, para nós no complexo turístico, a própria constituição do produto turístico, ele passa por uma formatação cultural. A Fundação PTI assumiu a gestão do complexo turístico em 2007, nesse modelo onde todo o recurso ele obtido, ele mantém a operação e o excedente volta para investir em ciência e tecnologia, mas ela assumiu muito no sentido de constituir um produto turístico. Este produto turístico não poderia ser somente, obviamente, a visitação à usina, que era algo que já acontecia. Então, para tornar isso atrativo e entendível, a cultura, nas suas mais diversas expressões, o próprio traço cultural que constitui Itaipu, ele sempre foi fundamental. Nós construímos 2 atrativos principais, a panorâmica e o circuito especial, e o tempo todo a gente traz esse elemento no speech. Mas, claro, o desejo de extrapolar isso e deixar essa expressão cultural cada vez mais eminente, nos fez avançar num produto específico que foi a Iluminada, a Itaipu Iluminada. Então veja, para nós, uma usina hidrelétrica, um espaço de concreto, uma edificação predial, com mais de 50 anos, ela se traduz, ela se renova, ela se torna atrativa por meio desses aspectos. Então por isso para nós, esse elemento humano, quando a gente fala do humano, a gente fala da sua complexidade. Quando a gente fala da complexidade, entra a importância da cultura, às vezes tão renegada, às vezes, principalmente na lógica de investimento, quando a gente tem algum fator catastrófico, como foi a pandemia, acaba sendo a cultura que a gente recorre, a música, a arte, a expressão. Então, para nós, o produto turístico dentro da experiência, e aí nós trabalhamos em 4 dimensões dessa experiência, que é o momento ali do entretenimento, a gente fala os 4 E's, nas siglas em inglês, mas o primeiro E, que é o E do entretenimento, como que você se diverte ali naquele espaço. O E da aprendizagem, aí traduzindo já do inglês, então o que você aprende nesse espaço, o que você tem de conhecimento. A estética, que é fundamental, então a beleza cênica, a beleza estética, e aí o último que é o da evasão. A evasão que é aquele momento quando você se desconecta, você não lembra que tem uma conta para pagar, você não lembra que está doendo alguma parte do seu corpo, porque você está imerso naquela experiência de visitação. E a gente acredita que a cultura ela é um canal fundamental para acessar esse sentimento. Cultura é sentimento. Turismo, na lógica simplista, a movimentação de pessoas fora do seu território, isso que a OMT define como turismo, quando alguém sai do seu território, da sua área, por um período inferior a 1 ano, para conhecer algum espaço. Mas para nós o turismo é experiência. Então essa conexão, contar a história, fazer com que ela seja entendível, que ela seja percebida, a cultura é um elemento, é uma ferramenta para que isso possa acontecer. Então ela é primordial para o nosso trabalho. O mercado barrageiro deve agregar valor cultural ao turismo. O que vocês estão preparando neste sentido? O mercado ele tem um peso, um peso de ser um mercado público numa cidade onde nunca teve um mercado público, onde você não tem o turista de mercado público e nem a população de mercado público. Então, nesse imaginário, muitas pessoas criam expectativa do que é o mercado, do que vai ser o mercado, do que ele pode ser, quando na verdade o mercado é uma construção. Todos os mercados públicos, eles trazem e são distintos, porque eles trazem muito da característica dos seus cidadãos, da comunidade, do entorno, de como eles comem, como eles consomem, como se vestem, como se divertem, como interagem, como tomam o café. Então é isso que é a atratividade de um mercado. Então a primeira questão que a gente tem tentado valorizar num traço cultural mais amplo é a criação de um mix que oportunize isso, um mix que seja tão diverso quanto é a nossa comunidade. Isso é um grande desafio. E o segundo é trazer as outras formas de expressão. O mercado, claro, ele tem componentes para venda, produtos para venda e experiências, a maioria gastronômica, para comercialização. Então, como eu trago a arte em tela, em pintura, em música, em declamação, em poema, em literatura, enfim, nas suas mais diversas expressões.
Nós criamos um edital específico, né? Esse edital está para ser lançado já nas próximas semanas, onde nós vamos credenciar um hall de artistas de Foz para que eles possam ocupar esse espaço e apresentar. Nessa discussão, e isso é interessante, nós, olhando para o cenário cultural de Foz, nós também entramos em alguns dilemas, né? Vamos oportunizar a quem já tem uma carreira estruturada, vamos colocar isso como uma restrição, e daqui a pouco a gente vê que não, talvez o mercado possa ser o espaço para despertar grandes talentos e novos talentos, que é aí onde a gente precisa olhar a nossa estrutura de cidade. Como cidade, nós temos poucos equipamentos culturais. Nós já temos uma comunidade muito diversa de artistas que ainda não tem um espaço para se apresentar, mas eles estão aí, e às vezes com carreiras até consolidadas, mas não da forma tradicional, né? Com uma nota fiscal, com uma venda de uma tela, uma venda de um produto. O cara que pinta 10 anos, tem conteúdo para fazer uma belíssima de uma exposição, mas por qualquer outro motivo não formalizou. Isso é um pouco também do reconhecimento que a gente dá à arte, né? Quando a gente tem gente produzindo arte e não é formal, é porque ela não está sendo elemento também no modelo econômico que a gente tem, né? A gente precisa do capital, a gente não está valorizando isso também como uma atuação, uma atividade que deva ser remunerada. Então, olhando para tudo isso, construímos esse edital, é um edital para oportunizar também, né, novos talentos, para que façam as suas apresentações e o mercado ser aí esse espaço de convivência, né, das mais diversas culturas e das mais diversas expressões. E como estão os preparativos para a abertura do mercado? No mercado nós abrimos 3 editais. Isso também foi uma estratégia para que pudesse oportunizar ao máximo a representação cultural, étnica da cidade. Então, primeiro edital, mix específico, entra lá a restaurante árabe. Ninguém apresentou para o árabe, a gente precisa comercializar o espaço, e assim fizemos com o terceiro edital. Então, hoje nós temos 70% do espaço ocupado, estamos trabalhando com esses empreendedores aí na instalação dos boxes, hoje eles já estão destinados a eles, já está feito o contrato, e agora estão os preparativos aí, mobiliário, instalação de equipamentos. Alguns espaços são mais complexos, então, claro, eles têm as dificuldades aí de compra de equipamentos, né, para trazer esses equipamentos para Foz do Iguaçu, enfim, mas, né, a gente está trabalhando aí numa boa expectativa de abrir ele no final, no último bimestre aí do ano, para entrar na temporada de dezembro, janeiro, com o mercado em funcionamento. Como você vê o futuro do setor cultural? Bom, nós temos um esforço, um trabalho para construir esse futuro, né? Desde a nossa ótica enquanto Itaipu Parktec, nós retomamos a cultura ela não estava nem no nosso estatuto mais, né? Nós retomamos isso com a criação da diretoria, então está lá a cultura, está lá a economia criativa, então nós entendemos a cultura também como um setor econômico, que deve ser recompensado, remunerado por isso, porque ele é um gerador de riqueza. Então, em todas as ações que a gente vem programando, e aí eu posso citar o Natal como exemplo, apesar de nós estarmos organizando ele fora do período de tempo que a gente gostaria, de espaço que a gente gostaria, nós vamos fazer uma parada de Natal 100% doações. Produtores locais, artistas locais, figurinistas locais, costureiras locais, porque a gente entende que tudo isso, e nós, do ponto de vista de tomadores de serviço, nós podemos ajudar a fomentar esse mercado. Então, o que a gente vê para o futuro e qual é a nossa missão, né, enquanto organização? Poder construir espaços, né, sejam físicos ou virtuais, onde os nossos artistas, os nossos artesãos, ou os futuros artistas e artesãos possam aí ter dignidade de emprego e renda. E a partir disso, e a gente sabe que é um caminho, a gente possa ter um setor melhor reconhecido, né? Hoje, quando você pergunta para qualquer pai o que é que o seu filho seja, na nossa região, o artesanato, né, ser um artesão não é reconhecido como uma atuação aí de grande relevância. E é isso que a gente quer alterar, né? Porque nós temos grandes nomes no Brasil, grandes nomes no Sul, grandes nomes em Foz do Iguaçu, e está faltando aí um pouco desse reconhecimento, às vezes um pouco de vitrine. E no que nos couber, enquanto tomador de serviços ou enquanto indutor de alguns projetos, nós vamos fazer todo o esforço para que essa economia criativa, principalmente, possa gerar e ser aí um novo fenômeno econômico, acompanhando do que é, ou acompanhado do que é, né, o setor do turismo.
onde muitos dos destinos têm na cultura, na expressão cultural, a sua grande atratividade. A gente tem a beleza das cataratas, isso é incrível, mas a gente não pode deixar, né, que essa coisa tão maravilhosa e linda que são as cataratas, de certa forma inunde a beleza que é, né, a beleza do nosso povo e da construção da nossa gente. Então é complementar. Então, essa é a nossa visão de futuro. A Itaipu ajudou bastante na identidade cultural, como é o caso do artesanato. Como será possível agregar a mão de obra? Nós tivemos um primeiro movimento, né, que foi a criação do programa Nhandeva, né, a palavra Guarani, que significa todos nós, onde o primeiro desafio foi trazer esse traço cultural. Né? Quais são os ícones, quais são os signos que representam essa região que é tão diversa? Né? Nós temos uma diversidade que a gente fala tanto, mas a gente tem poucos espaços onde nós conseguimos explorar ou apresentar essa diversidade. Então não era algo restrito você visitar os atrativos e encontrar uma baiana para comercialização, o Cristo Redentor, né, o Bom Dia, Pão de Açúcar, enfim, porque não havia algo que caracterizasse. Então foi feito um primeiro trabalho, Itaipu, né, claro, fez o patrocínio dessa ação, entendendo esse movimento todo também como movimento de desenvolvimento, e muito na linha do que faz com o seu próprio ecomuseu, que está em reforma, mas né, daqui a pouco retoma com uma nova expografia, inclusive, de valorizar o que é a nossa história, quais são os nossos traços, os nossos signos. Então, trazendo esse histórico, vamos olhar isso como uma breve interrupção, o que tivemos, o projeto que a gente tem, o trabalho que a gente vem fazendo, é de retomar esse trabalho que foi feito, que nós imaginamos que se tivesse sido dado continuidade, nós já estaríamos num outro patamar de desenvolvimento e de discussão. Mas está tudo bem. Então o objetivo agora é retomar isso e usar todo esse potencial de Itaipu, esse poder de convocatória também de Itaipu, quando a gente olha para os municípios lindeiros, né, ao lago, todo o trabalho que é feito, todo o investimento que é feito, como que a gente consegue valorizar e trabalhar esses signos. E sendo muito prático, né, trazendo do universo filosófico para o universo totalmente operacional e factível. Na sua própria linha de distribuição de produtos institucionais, de materiais institucionais, a Itaipu, né, usa como brinde ou como né, utensílios, né, essas peças que tenham aí, né, o nosso traço cultural, os nossos signos que representem a nossa região. O berço guarani é muito expressivo na região. E como valorizar os povos originais? Bom, quando a gente fala Itaipu, Itaipu já é uma palavra guarani, né? Itapura-Urreiva. E quando a gente faz um esforço de traduzir essa palavra, nós já começamos a mostrar quão rica é a cultura guarani. Essa palavra não tem uma tradução literal como a gente conversa no português. Então, né, tem gente que fala o barulho da pedra, porque de fato, né, a água batia na pedra, Itaipu é uma pequena ilha, a água batia na pedra, aquilo emitia um som. Para o Guarani, no olhar do Guarani, na visão, né, de construção de mundo do Guarani, aquilo era a pedra que estava cantando e emitindo um som. Então aí já traz uma riqueza poética que vai muito além do que a gente no dia a dia às vezes está na batida normal, na visita normal, na construção normal de um destino. Então acho que só aí já traz um primeiro olhar, só de nós pegarmos uma palavra. Quando nós olhamos para a nossa região, que a gente fala de uma área de fronteira, nós temos dois rios que nos separam. Quando a gente olha para o povo guarani, e aí toda a nossa legislação é em cima disso, por isso que a gente tem fila na ponte do Paraguai, fila na ponte com a Argentina, fila para voltar do Paraguai, porque querem olhar a mercadoria, fila para ir para a Argentina, porque querem olhar o seu nome no documento, cada um dentro do que se convencionou-se como seu traço, né, cultural, né, social. Mas quando a gente olha para o Guarani, os espaços todos são de integração. O Guarani não tem fronteira, né? O rio ele conecta os países. Então isso faz com que nós tenhamos aqui, né, alguns atrativos e alguns signos que você consiga replicar e identificar também, né, no Paraguai, Cidade Leste, né, Hernandárias, enfim. Você também consegue ver isso em Porto Iguaçu. Então, para nós, esse traço guarani, essa origem guarani, ela traz o que nós entendemos de essência de destino Iguaçu. Quando a gente fala de destino Iguaçu, nós não vendemos só Foz do Iguaçu, nós não podemos promocionar só o Brasil. A nossa riqueza está nesse encontro e convívio com o Paraguai, nesse encontro e convívio com a Argentina. E aí, independente de qualquer questão ideológica
e isso tem sido colocado muito em pauta, nós somos sim uma grande nação. O problema que tem no Paraguai, ele afeta imediatamente o Brasil. Só a gente pegar, né, questão cambial, vamos pegar a questão capital mais dura possível. Câmbio. Afetou o câmbio, afeta as nossas vidas aqui na fronteira, né? Qualquer questão sanitária na Argentina, qualquer crise, qualquer problema que a gente tenha, afeta a nossa vida na fronteira. Então, para nós, os guaranis primeiro dão uma grande lição do que foi o convívio no passado, né, de como foi essa construção dessa região aqui. Mas eles nos dão uma lição muito maior do que deve ser o nosso futuro. Essa construção, essa visão sistêmica e integrada. E valorizar isso nos traz uma nova atratividade. Quando a gente fala do público europeu, do público americano, por exemplo, ninguém quer vir aqui para fazer uma compra de um produto importado no Paraguai. Não é isso que movimenta né, esse perfil de visitante. É conhecer quem eram os povos que habitavam aqui, né, como era essa história, e às vezes a gente acaba renegando isso, né, a construção de qualquer outra coisa que nós, desde o nosso ponto de vista cultural, desde os nossos filtros, a gente entenda como atrativo. Então acho que os guaranis, né, essa origem guaranis, traço guarani, é uma grande solução de futuro para nós, tanto de produto, de construção, de destino, quanto também de convivência e integração. Yuri, como vocês estão preparados para atender a região? O Itaipu Parktech, como parque tecnológico, ele foi criado para fazer a conexão de setores. Então ele une privado, academia, o setor público. Essa é a literatura básica da Tríplice Hélice, é o que movimenta um parque tecnológico. Nós acreditamos numa quarta hélice, que é a sociedade civil organizada. Então nós atuamos na conexão disso tudo. Essa é a nossa função, unir, fazer com que esses setores conversem ou criar alguns programas para que isso interaja. Então, nesse sentido, não existe ideia ruim, não existe projeto ruim, às vezes são coisas que não tem tempo ou estrutura para acontecer, e é aí onde a gente entra. Então, nós estamos trabalhando para abrir ao máximo a estrutura do Itaipu Parktech, inclusive com um novo acesso, para que a comunidade tenha acesso, participação, possa ser também o seu espaço de cultura, de entretenimento, de diversão, de estudo, de empreendedorismo, como já é hoje, mas que tenham no Itaipu Parktech esse parceiro, para fazer a conexão de qualquer projeto, de qualquer ideia, de qualquer solução, torná-la viável. Essa é a nossa função. Obrigada, Yuri, pela entrevista. E em breve, mais um Papo de Cultura.